Olá, tudo bem? Você que nos acompanha na página Estação da Luz Espírita, nós damos continuidade a reproduções do quarto encontro José Herculano Pires de Avaré, São Paulo. Hoje nós vamos reproduzir a mesa redonda virtual com Andréa Reis, Heloísa Pires, Orson Carrara, Tadeu Silva e Ana Tereza. Transmissão da RAI TV, Rede Amiga Espírita, no dia 7 de junho de 2020. Realização do Movimento Espírita José Herculano Pires em Avaré e região de São Paulo. Um trabalho que você não pode perder. Nós já reproduzimos a palestra de André Trigueiro e na sequência vem a mesa redonda virtual. Vamos ao vídeo. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Nosso último evento do Encontro Anual José Herculano Pires. Acabamos de fechar a sala com o André Trigueiro. Teve uma conversa aqui de perguntas e respostas com o Guto. Falamos bastante de ecologia. Estamos só esperando o pessoal migrar da sala do André para essa nossa mesa redonda. Já estamos conectados aqui com o Orson, com o Tadeu, com a Ana Tereza, com a Dona Heloísa e com a Andréia. Já estão tudo em stand-by e a gente vai dar início a uma rodada de perguntas e respostas, interação com o público, perguntas que foram feitas durante o dia. Eu vou pedir para Nani ir trazendo para mim as perguntas ou encaminhando para o Renato. Vamos chamar então, passa a vinheta, Diego, e já vamos colocar todo mundo no ar. Orson, Tadeu. Boa noite. Renato. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos. Mas essa mesa Que não bela está muito roda. redonda, ela está quadrada, né? Mas tudo bem. Prazer. Uma ótima roda. Gente, tivemos um dia maravilhoso, obviamente, com o brilho de vocês, né? Fantástico, um dia cheio de estrelas brilhando aqui na nossa tela. Vocês passaram uma informação, um brilho, uma simpatia, uma alegria que, eu não sei, eu puxo a sardinha para o meu lado, que só os espíritas têm, né? Mas tem muita gente boa por aí. Mas vocês são demais. Nosso muito obrigado. Podemos começar, então, as nossas perguntas. O Renato é um dos nossos dirigentes aqui das Casas Espíritas. Ele é palestrante e eu gostaria de chamar ele, eu vou sair, ele vai entrar para fazer perguntas que forem encaminhadas a nós. Tudo bem? Combinado. Um abraço para vocês, uma boa noite e o Renato vai entrar no ar. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Andréa, Bom vê-lo. tudo bem? Tudo em paz? É um grande prazer estar aqui com vocês. Vocês não imaginam, a gente fica muito... Prazer é nosso. E participar dessa mesa redonda para a gente também é um privilégio, Mas eu gostaria de já iniciar o nosso debate, né? Porque ele é bem dinâmico e eu já gostaria de começar com uma questão para a Ana, tá? Poxa. É para você, Ana. Tá. Ana, a pergunta é de Rosali Pereira Leite. Ela fala assim, ó, Ana, como voltar para a nossa casa interior enfrentando o luto? Olha, pergunta, né? olha só que coisa interessante. A tradução
do Novo Testamento feita pelo Haroldo, Aham. quando tem o texto de Mateus, bem-aventurados os aflitos, ele traduz para bem-aventurados os enlutados, porque eles serão consolados. Então, que coisa interessante, né? Então, aquele que pode se encontrar com o seu luto, porque o luto não é uma coisa que a gente gosta, não é verdade? Mas é necessário passar por ele para a gente poder renascer, para a gente poder recomeçar. Então, a lei da destruição fala disso tão claramente, né? É preciso que haja destruição, é preciso que haja um fim para que a renovação possa acontecer. E a renovação das terras do nosso coração passa por esse momento de poder se despedir, se desfazer, se separar, dependendo do que é o luto, né? De quem ou de que coisa é. A gente precisa se despedir com muito amor para poder deixar o nosso coração aberto para novas experiências afetivas, de crescimento, assim por diante. Então, como voltar para casa? Permitindo que o luto se dê, permitindo que suas emoções possam vir, acolher todo o seu sofrimento, com certeza, como Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, os enlutados ou os que choram, porque serão consolados, com certeza. Muito legal, muito legal. Obrigado pela sua resposta. A próxima questão, ela vai para Andréia, tá? E Andréia, ela vem de Angélica Torres. Ela faz a seguinte pergunta. Andréia, se você puder, aborde, por favor, o Evangelho no Lar realizado por quem mora sozinho. Nossa, que pergunta linda. Olha, antes de mais nada, eu agradeço muito por participar de novo dessa mesa redonda. Ana, a sua resposta agora inicial, alguém perguntou para você responder para mim, viu? Então, muita gratidão pela sua... Com certeza. Deus abençoe. Porque foi uma resposta tão especial para mim, né? Então, um beijo a todos, um beijo virtual, porque agora o beijo virtual é o mais seguro, né? Mas em breve a gente vai conseguir se beijar. O Evangelho no Lar, para quem faz o Evangelho sozinho, olha, de tudo que a gente tem estudado e abordado, inclusive com relação à nossa apresentação de hoje, o sozinho, ele não existe, né? O sozinho, ele não existe de forma nenhuma, principalmente quando a gente se propõe a fazer o Evangelho, né? Eu me lembro um dia na universidade que teria uma palestra de espiritualidade na Faculdade de Medicina, e era uma palestra muito esperada, porque a Faculdade de Medicina, naquela época, era fechada, né, a essas discussões, né? E marcaram, nesse dia dessa palestra, um movimento estudantil, onde os alunos estariam no campus fazendo um movimento para abrir, para fechar o restaurante, abrir alguma coisa assim, né? E aí, a organizadora do evento me ligou chorando, falava assim, Andréia, justo hoje, no dia da palestra de espiritualidade, que a gente está esperando tanto, né? Organizar esse movimento dos alunos, eu acho que não vai ter muita gente, né? E era um anfiteatro grande, eu falei assim, não, fica calmo. E aí, naquele momento, eu pensei assim, gente, a gente não fala só para encarnado, né? A gente tem milhões de desencarnados nos esperando ouvir. Então, o Evangelho no Lar é uma necessidade, né? Eu não sei se meu microfone... O Evangelho no Lar, ele é uma necessidade para todos os amigos espirituais, né? Como a gente disse hoje, a mente, o pensamento que verte da mente, né? Não é da mente só dos encarnados. É claro que nós discutimos a questão do pensamento e da união das frequências, né? Como uma antena, potencializando a nossa prece, potencializando a nossa oração. Mas essa antena é com encarnados e desencarnados. Então, não existe um evangelho sozinho. Não existe, né? E se, porventura, a sua pergunta, ela veio do fato, porque nós conhecemos pessoas, né,
um único espírito numa casa. Então, a pessoa está fazendo evangelho, e às vezes o marido está fazendo alguma coisa, o filho está jogando videogame, etc. E aquela única pessoa dentro, acompanhada de outros amigos dentro do próprio lar, está fazendo o evangelho sozinho. É impossível a vibração de uma prece, de uma oração, não tocar as outras pessoas, né? Então, continue fazendo o evangelho da maneira que você puder, né? Aconteceu uma coisa interessante na época, antes da pandemia, que a gente viajava muito assim, para palestras no fim de semana. A minha família, meu marido, meu filho, fazemos o evangelho no lar no sábado. E começaram a acontecer algumas coisas que eu precisei viajar no sábado. Aí, gente, vocês acreditam que eu comecei a fazer o evangelho com eles por WhatsApp? Então, eu ligava assim, como a gente está fazendo agora, e a gente fazia o evangelho. E uma outra coisa engraçada, né? Não é engraçado, né? Mas nós temos um gato. Nosso gato se chama Silvio. Gente, o gato faz evangelho. Ele chega a miar na porta, então a gente não consegue. Eu tenho algumas fotos que eu mando pro grupo assim, do Silvio fazendo evangelho com a gente. E agora também uma coisa que a gente tem feito, a gente não consegue se encontrar nas casas espíritas, né? Mas muitos amigos começaram, vamos fazer o evangelho junto? Então, nós temos feito o evangelho no lar todo dia, praticamente, com os grupos que a gente se conecta online. Mas fica calma e tranquila, que o evangelho sozinho não existe. Não existe. Então, é isso que eu não sei se eu respondi à altura, né? Mas é isso que eu tenho para dizer sobre o evangelho no lar. É a abertura de portas, né? A nossa conexão com todos os amigos. Aquilo que a gente falava de manhã. Nossos amigos estão abaixando a frequência para dar a mão para a gente e a gente tentando aumentar a nossa para dar a mão para eles, né? Para os nossos amigos espirituais. Legal, legal. Mas, viu, esse papo ele é aberto, né? Quer dizer, o Tadeu, o Orsa, né? A Ana, a Heloísa, por favor. Tá. Quem quiser dar pitaco aí também, né? Tá liberado para todo mundo, né? Tá bem. Eu gostaria de ouvir também a opinião de vocês. O que vocês acham dessa questão? A questão do evangelho no lar é fundamental, né? Fundamental. Aqui em casa, inclusive, na pandemia, a gente tem feito todo dia, realmente. A gente fazia uma vez por semana, agora é todo dia que a gente está fazendo. Né? E também essa questão de estar sozinho, né? Não importa, né? Quer dizer, a espiritualidade está em todo lugar, né? Tem aquela situação do Chico também, né, onde ele estava sozinho lá em Pedro Leopoldo fazendo, né, o evangelho, o pessoal passava, via ele sozinho, falando, ué, o que está acontecendo com o Chico, né? Obviamente, essa visão dele, né, da espiritualidade, então o evangelho serve para todo mundo, né, para todos nós, né, quer dizer, esse intercâmbio ele existe, né? Mas eu queria ouvir de vocês também, né, outros integrantes aqui, o que acham dessa questão? Quem se habilita? Vai lá, Tadeu, você. É quando o mestre disse, né? Onde estiver uma, duas ou mais pessoas no seu santo nome, ela estaria no meio delas, né? Exato. Então, se tiver uma pessoa, né? Ele fez questão de citar uma ou duas pessoas, né? Perfeito. Unida no nome dele, ele estaria no meio delas. Muito então, legal. pode ter uma só que está junto, né? É isso aí, exatamente, né? Quer dizer, essa visão do Cristo, ela é perfeita, né? Ele está em toda parte, né? Está em toda parte. Só a gente se dirigir a ele e ele vai estar presente, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas, ó, eu queria agora fazer uma pergunta para o Orson. Orson, essa pergunta veio de Flávio Catalano. Ele fala assim, caro amigo Orson, gostaria de fazer uma pergunta. Nesses momentos desafiadores, como a oração pode nos ajudar? E ele te manda um abraço fraterno, hein, Orson? Né? E que, aliás, eu também gostaria de dar um abraço, né? Desde a última vez que a gente se viu foi lá em Matão, não foi isso? Pois é, Renato. Renato, Heloísa, Andréia, Ana, Tadeu, que satisfação estar com vocês aqui, desfrutar desse momento conjunto, a gente sente uma felicidade muito grande. Hoje foi um dia muito especial, a Varé está de parabéns, não é mesmo? Foi formidável durante todo o dia as alegrias que vivemos, ainda que virtualmente, distanciados fisicamente, mas todos sentimos as vibrações bonitas e envolventes desse dia. Eu quero cumprimentar aí os amigos que falaram também, foi tão bom, foi um dia especial realmente. O Flávio é um amigo de Ibitinga, professor universitário, somos amigos há muito tempo. Eu não sei se ele está conectado agora, mas, Flávio, meu abraço a você.
a sua pergunta é muito pertinente a tudo que discutimos hoje, né? Porque estamos falando de reforma íntima, de melhora moral, progresso do espírito, tão bem apresentado por todos os nossos colegas palestrantes. E, sem dúvida, a oração, como já dito aí, do Evangelho no Lar, a prece é um recurso indispensável para esses momentos evolutivos, ainda que com ou sem pandemia, né? Mas, independente da pandemia, a humanidade vem vivendo períodos sequentes de desafios enormes em todos os sentidos, seja pela agressividade reinante na sociedade, seja pelos desafios de relacionamento, o tráfico de entorpecentes, as guerras e tudo mais que aí está. E agora, acrescido também tudo isso da pandemia que modificou o panorama do planeta. E, sem dúvida, a prece, a oração, é o recurso mais importante de que dispomos nesses instantes, porque a prece ela é capaz de nos fortalecer. A prece é o mecanismo de sintonia com a divindade, com os benfeitores espirituais, que é dito agora aí, lembrado pelo Tadeu, onde houver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei no meio deles, porque a busca do recurso espiritual através da oração, a oração ela fortifica, a oração ela reabastece, a oração fortalece, a oração ela une, a oração ela sensibiliza, a oração traz recursos, oferece recursos. Então, a oração é um recurso indispensável. Eu acho que é uma ferramenta que nós podemos usar a qualquer momento, no momento de aflição, no momento de desafio, conectar-se com o plano espiritual que está sempre presente, está à nossa volta. Basta que ofereçamos a sintonia. Os espíritos e o próprio mestre não estão distantes, estão conosco. É preciso apenas que não ofereçamos a barreira da vaidade, a barreira do medo, a barreira da prepotência, mas abramos o coração com a simplicidade, com a disposição de servir, a fé ardente. Quer dizer, a oração é uma manifestação própria de fé. E esta fé é o recurso de que dispomos para alçarmos os planos espirituais e recebermos esse recurso que todos podemos usar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E você, Luísa? Essa pergunta também para você. É um gesto de amor. O Evangelho no Lar é um ato de amor, é um ato de caridade para conosco e para espíritos necessitados. Se tivermos o dia certo, horário certo, sozinhos fisicamente, mas sempre acompanhados espiritualmente, esse momento é aproveitado para o atendimento a outros necessitados, tanto ou mais do que nós mesmos. Então, nós que desejamos fazer o bem, podemos começar com o Evangelho no Lar, orai e vigiai de Jesus, para não poluirmos o nosso querido planeta Terra com pensamentos pessimistas, de cansaço, de revolta. Construtores da Terra, salgando a Terra, como disse Jesus, temos a obrigação, seja qual for a nossa religião, de nos dedicarmos a um pensamento de amor a todos os que precisam. O Evangelho no Lar é isso, carinho, amor para conosco, nosso corpo físico, e para com os espíritos que precisam e que são até trazidos, com os que velam pelo nosso Evangelho no Lar, para receberem também auxílio. É um remédio delicioso e poderoso. Muito bom, muito legal. E você, Ana? O que você acha dessa questão da oração? Acho que os queridos já falaram tudo, a gente não está sozinho nunca, nem quando a gente faz o Evangelho, nem quando a gente faz qualquer coisa, a gente nunca está sozinho, na verdade. A gente nunca pensa sozinho, a gente nunca sente sozinho, né? Mas, assim, o Evangelho no Lar tem um efeito contagioso, sabe? Hoje em dia, quer dizer, os meus filhos já são todos adultos, já moram nas suas casas, e a gente faz o que a Andréa está contando aí. A gente faz vídeo chamado do WhatsApp, todas as nossas casas se conectam e fazemos juntos. E é um momento, assim, que a gente conversa uma coisa que a gente não conversaria se não tivesse o Evangelho, né? Que é poder refletir junto, pensar sobre a vida de um outro lugar, de outro ponto de vista. Eu sou fã de carteirinha do Evangelho. Legal, legal, legal. Agora, Tadeu, tem uma pergunta para você, Tadeu, especificamente para você, tá? É o seguinte,
Qual a situação em termos de recursos do hospital que você dirige? Podia repetir só uma perguntinha para você. A pergunta é assim, eu não sei se picou a fala. Você repete. A pergunta, ela diz respeito à questão dos recursos do hospital que você dirige. Quer dizer, as atividades que você desenvolve hoje no hospital que você dirige. Né? A gente sabe que a gente está passando aí por uma situação de saúde crítica no país, né? E, efetivamente, a gente viu na sua exposição de que a sua instituição ela acaba se tornando sobrecarregada em função de que na Santa Casa você disse, né, que estariam os pacientes do Covid e a sua instituição estaria abarcando todas as demais atividades, né? Como é que está a situação de recursos hoje, Tadeu, no seu hospital? Olha, dizer para vocês, a gente que tem esse trabalho no hospital, o hospital é mais uma aprovação, financeiramente, é mais uma aprovação do que uma missão tocar um hospital. Porque o hospital, na verdade, as pessoas não têm noção do gasto de um hospital. A gente brinca que é um saco sem fundo. Né? E aí é a mão de Deus. A gente olha para a Casa do Caminho nesses 40 anos, desde o começo até agora, já fez 40 anos agora, e a gente não explica como é que funciona, como é que a gente consegue esse lado financeiro. Pra você ter uma ideia, só uma folha de pagamento nossa é 480 mil. Né? Só a nossa energia elétrica é quase 40 mil. E aí vai. E recurso fixo, nós só temos 380 mil que não dá folha de pagamento. O restante, Deus vai provendo. Né? Então, essa questão financeira do hospital, por mais a gente queira explicar, a gente não explica. Eu falo que é a mão de Deus. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? Na verdade, a gente fica até assim, sem saber explicar, né? Como que a providência divina ele é capaz de nos sustentar. Né? A gente acha, olha, a situação vai ficar difícil, de repente acende uma luz ali e as coisas se encaminham. Né? É incrível. Né? A gente vê as instituições aqui de Avaré também, né? Todas passando, né? Por situações limites, né? Mas você vê a boa vontade das pessoas sempre querendo ajudar, sempre querendo participar, de tal forma e a obra segue em frente, né, Tadeu? Na última hora, o feijão aparece, o arroz, o dinheiro para pagar a folha de pagamento, é tudo assim, né? Nós já aprendemos esse exercício. Né? E o Chico já ensinava isso antes, né, Tadeu? Né? Naquelas situações dele, né? Várias histórias que ele conta, né? Embaixo do Abacateiro, tem uma obra muito interessante, onde traz, inclusive, muitas situações de dificuldades que ele passava e que, no final, né, as coisas acabavam se resolvendo. É isso daí. E, na verdade, nós aqui na Casa do Caminho, eu com os fundadores, os cofundadores, a gente nunca teve essa pretensão da casa virar um hospital, do trabalho crescer tanto. Isso aconteceu muito naturalmente. Não foi muito assim, nada planejado nosso, não, sabe? Aconteceu. A casa foi crescendo, e, quando a gente menos esperou, deu um hospital. É a vida nos conduzindo, né, Tadeu? A espiritualidade nos conduzindo, né? É isso aí. Muito legal, muito legal, muito legal. Bem, veja bem, há outras questões também para serem feitas, né? E o Wilton também ele vai fazer aqui um bate-bola com outros debatedores, tá bem? Então a gente vai sair um pouquinho aqui e vai entrar o Dorival, né? Para continuar essas questões. Então eu deixo meu abraço aqui para vocês, agradecendo, né, a participação. E no finalzinho a gente volta de novo para finalizar, ok? Muita paz, muita luz, né? Agradeço a vocês, né, a paciência, né? E realmente a nossa sensação de muita gratidão, né? Vocês foram fantásticos durante o dia, né? A gente acompanhou todas as palestras, né? E a gente acompanhou também contatos com as pessoas, todo mundo falando, uau, que legal, que legal. E a palavra que foi mais recorrente aqui no chat era gratidão. As pessoas estavam gratas, né?
de ouvir, de receber tanta informação. E também a minha gratidão imensa com vocês. Muito obrigado. Que Deus os abençoe, os ilumine, né? E que a gente esteja sempre juntos, né? Muita paz. Tudo bem. Hilton, estou aqui à disposição. Né? Obrigado. E para a gente avançar, ok? Cadê o Hilton? Olá, pessoal, Voltei, né? Que bom! Voltou uma lua nessa constelação de estrela. Que beleza. Agora, o nosso companheiro aqui de doutrina, de trabalho, o Sérgio Fragoso, ele trabalha como palestra e parte de suporte técnico também na Casa do Samaritano e aqui no Fraternidade. Ele vai fazer umas perguntas para vocês. Só que ele está aqui presente, então ele já vai sentar aqui e já vai passar as perguntas. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a todos vocês pelo brilhantismo das exposições e dizer que é uma alegria muito grande, particularmente para mim, né, mas para todo mundo, poder experimentar desse conhecimento e desse amor que vocês falam e demonstram, que praticam. Eu tenho aqui comigo duas questões, uma da Adriana Alves, que ela se dirige especificamente ao Tadeu, e a pergunta é a seguinte: segundo a maturidade espiritual da maioria de nós encarnados, o que você orienta, Tadeu, para o nosso fortalecimento diante dos problemas que a pandemia nos traz, como as perdas de entes queridos, esse colapso econômico, colapso hospitalar, que afeta inclusive outros problemas de saúde, né, que ficam estagnados de atendimento, enfim, até problemas políticos, né? Então, ela quer saber como que você orientaria aqueles espíritos que já têm uma certa vivência espírita, né? E a se proceder numa situação como essa que a gente está experimentando atualmente. Tadeu, o seu microfone está desligado. Está ouvindo? Está ouvindo? Ok. Ok. Na verdade, nós ainda somos uma caminhada de prova, de expiação. Então, nós temos que estar sempre nos preparando para momentos de tempestade, não é? Essa caminhada nossa de altos e baixos, ganhos e perdas, é uma caminhada de provas e expiações. E nós temos que estar sempre preparando o nosso espírito, preparando a nossa mente, preparando o nosso coração para os momentos tempestivos, para que nós possamos enfrentar eles de fronte erguida, até porque esses momentos tempestivos é um momento que nós temos a oportunidade de aprender, um momento que nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente, né, de evoluir, e esse através, como falou hoje mais cedo na mensagem, nós evoluímos realmente através de um pouco de dor. Esses desafios, quando a gente consegue superar esses desafios, a gente aprende muito, é uma lição, né? E agora, nessa pandemia, então, eu acho que esse desafio ele é muito propício para o nosso crescimento espiritual, para a gente sair desse momento aí mais forte, sair desse momento mais evangelizado, de estar repensando mais a nossa caminhada, nossos atos, nossas ações. Esse momento aí, esses 65 anos meu de existência, eu acho que eu não tinha ainda passado por uma experiência desse tamanho, que é uma experiência mundial, né? Então, acho que nós temos que aproveitar esse momento e tirar proveito dele, tirar reflexão dele
e para que nós possamos, como a nossa irmã perguntou, adquirir mais madureza de espírito. Porque as dificuldades é que amadurece nosso espírito, mas quando nós conseguimos superá-las, quando a gente consegue enfrentar elas com amor, com alegria, sem mágoa, sem ressentimento, sem revoltas, não é? É verdade, é mais ou menos assim como a gente sempre ouve, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento não, né? Então vai muito da nossa maturidade mesmo enquanto espírita, compreender, entender e ajudar no que for possível a passar por mais esse desafio, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, agora dirigida para a Andréia, de Angélica Torres. E a pergunta dela é a seguinte: como podemos divulgar nosso pensamento espírita participando dos assuntos polêmicos da atualidade? Devemos nos omitir? É uma perguntinha desafiadora, né? O seu microfone está desligado também. Agora tá. Você repete para a minha pergunta, por favor? Claro. Como podemos divulgar nosso pensamento espírita participando de assuntos polêmicos da atualidade? Devemos nos omitir? Olha, essa polêmica ela pode estar envolvida a diversas coisas. Polêmica na política, polêmica na questão da religiosidade, polêmica na questão da conduta. Mas eu acredito que o exemplo é a nossa maior exposição, né? O exemplo é a nossa maior exposição. Eu divulguei outro dia para um grupo de amigos católicos sobre esse movimento. São amigos católicos. Gente, o que eu recebi, o trabalho do Tadeu é maravilhoso, a professora Heloísa não tem igual, o Orson é um grande comunicador, a Ana é maravilhosa. Então, eu acho que a nossa postura do nosso exemplo, o exemplo, ele é a fala, ele é a comunicação sem palavras. Eu acho que a gente não deve se omitir nunca, mas a nossa linguagem do espiritismo é a linguagem do amor. É a linguagem do amor. Quem é que vai fazer algo contra a linguagem do amor, a não ser uma pessoa que não esteja vibrando na nossa frequência de pensamento, como nós discutimos de manhã? Então, a gente não tem que se omitir, porque nós, por si próprios, né, nós devemos ser exemplo. O André Trigueiro falava recentemente na palestra dele que ele não compra ovo de isopor, que ele não lava o carro com água potável. Gente, as coisas que ele estava falando aí, que eu ainda não tinha me tocado, eu vou começar a fazer, né? Então, isso, sem ele estar falando numa questão polêmica, ele estava falando do exemplo dele, né? E não sei se eu respondi à altura, mas eu queria te falar uma coisa, Tadeu. Conforme você ia falando do seu hospital, né, vendo o seu trabalho, eu gosto muito de música, então eu estava pensando aqui que a música na espiritualidade, ela tem sons tão lindos, né, que são inaudíveis ao nosso ouvido material. Então, eu imagino que você seja um instrumento que produza, o seu trabalho, ele produz esse tipo de som. Então, você já é um instrumento nessa afinação. Então, como você diz, de onde vem, né, os recursos? Vem da gratidão, das músicas maravilhosas que o seu instrumento produz, né? Então, veja bem, o Tadeu, ele não precisa falar que é espírita para mostrar esse movimento dele. Vocês de Avaré, né, e das regiões, das casas, mostrando esse trabalho lindo com a colônia, com a ecologia. A gente precisa escrever lá, olha, trabalho espírita. Quem for ver vai achar na essência, né, que aqui a nossa conduta faz. E essa conduta de transformação moral, a gente tira do espiritismo mesmo. Eu consigo perceber, nossa, quem dera eu pudesse evoluir mais, né, e mais depressa. Mas das pequenas mudanças da minha própria vida, eu consigo perceber de como eu tirei da doutrina. Outro dia, estudando as questões
do próprio pensamento, eu falei assim, gente, que terapia é essa, né? Então tem o evangelho terapia, né? Os nossos momentos de estudo vão fazendo a nossa transformação moral, vão readequando o nosso comportamento. Então, nós somos aqui divulgadores, comunicadores dessa doutrina em qualquer assunto, polêmico, não polêmico. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, né? Mas a omissão nunca, né? A omissão nunca. Ontem eu estava ouvindo um questionamento a respeito pelos momentos de tortura previamente à crucificação, né? Em silêncio. E aí uma pessoa perguntava, será que ele foi omisso? Né? Ele poderia ter falado, ter usado a palavra, né, para se defender. Ele tinha um exemplo, ele tinha uma manifestação, e além de tudo, ele sabia que tudo isso ia passar e que na roda das reencarnações os torturadores iriam se encontrar, né, e para sair dessas provas e evoluir. Então, eu acho que a omissão nunca, e que o nosso exemplo é a maior maneira da gente manifestar as coisas boas. É o meu pensamento simples. Gostaria de pedir para os meus colegas a me ajudarem se eu deixei de falar alguma coisa que pudesse ser prudente nessa resposta. Não, você foi bem clara, sim. Eu tenho certeza que, tanto quanto a mim, a Angélica Torres também está muito satisfeita com a resposta. E eu também gostaria que os nossos demais participantes que quiserem, pudessem se manifestar a respeito dessa questão também, se sentisse à vontade para fazer um comentário. Ô, Fragoso e Andréia, hoje, na minha abordagem à tarde, eu citei o seu documento da USP sobre ansiedade e dor de cabeça. Mas eu esqueci de dizer aonde encontrar esse documento, porque a velocidade da informação, a fluência verbal foi tão grande que eu não citei. Então, eu tenho que me corrigir aqui, porque aquele trabalho é um trabalho de não omissão da informação. Vocês, como pesquisadores da USP, produziram aquele documento precioso, de 30 páginas, um documento interativo, que pode ser impresso, compartilhado, distribuído, e ele é colorido, ele é com letra grande, quer dizer, ele não tem nada de cansativo, ele é um documento precioso. E você nos disponibilizou aquilo, nós divulgamos bastante, né? E ele está disponível no meu blog, quem quiser procurar lá, eu não sei aonde, a Andréia poderia até citar outros caminhos onde pode ser encontrado também, porque é exatamente isso que a pergunta propôs, e que a Andréia respondeu também. Esse trabalho de informação, ele se encaixa na não omissão, né? Porque são assuntos que podem beneficiar a coletividade em geral. Então, no meu caso, está disponível no meu blog, mas a Andréia pode dar outros caminhos também para achar esse documento na internet, que está disponível gratuitamente. Você quer falar sobre um outro endereço, Andréia, para ser encontrado o documento? Orson, eu agradeço muito a divulgação desse documento. Esse documento, na verdade, é uma pesquisa, né, que nós fizemos na universidade, que é um manual para tratamento, né, de controle de estresse, ansiedade, distúrbio do sono e problemas faciais. Ele está no blog do Orson, que fez uma divulgação encantadora, e também está na página da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, né? E uma coisa interessante desse documento, Orson, te agradeço por tocar nele de novo. Uma vez uma pessoa falou assim, André, mas você vai disponibilizar esse documento de graça? Não é um documento que eu fiz sozinha, é um grupo de pesquisa. Eu falei assim, não, ele já foi pago. Ele não está de graça, ele já foi pago. A sociedade brasileira já pagou no nosso salário, na questão dos financiamentos das pesquisas, né? Então a gente correlaciona esse negócio de graça, não é pago, foi pago, né? E foi caro, é o trabalho de um monte de gente. Então é isso, e é uma coisa que é um trabalho que ele não é ligado à religião, mas porque ele é embasado nas pesquisas, né, em muitos pesquisadores, em descobertas, que não se apresentaram como católicos, como espíritas ou como evangélicos, mas se você procurar no conteúdo, e no conteúdo da doutrina espírita, nós vamos achar tudo, porque a palavra divina, ela vem de várias maneiras, né? Exatamente. A Obrigada, palavra divina vem de várias maneiras.
todas as maneiras. Queria falar uma coisa. Eu acho interessante como se a omissão fosse um não posicionamento. Mas a omissão também é um posicionamento. A diferença é que ele não é um posicionamento verbal ou na ação, mas a não ação, a retração, isso também é um posicionamento. Não existe não posicionamento. Isso é uma ilusão. Isso mesmo. A gente, com silêncio, também está se posicionando. Então, diante de temas polêmicos, você se expressar ou não se expressar faz parte, é também o seu jeito de participar. Né? Só para dizer assim, no livro Ceareiros de Volta, naquele texto, acho que é Nossas Vítimas, tem uma frase assim: a rigor, não há inocentes na terra. Então, a gente tem que sair desse lugar de achar que a gente pode ficar inocente. Não existe essa possibilidade. Inocência é só para criança. Adultos são responsáveis sempre, seja porque fala, seja porque não fala. A omissão, ela gera consequências, né? Como fala mais ou menos, eu acho que é a questão 642, quando vai tratar do bem e do mal, né? E que vai tratar especificamente da omissão, né? A omissão, ela gera consequências, né? Porque todo o mal que derivar disso gera responsabilidade. Né? Com certeza, não tem como. Heloísa, queria se manifestar? Eu quero só complementar. Oi, estou aqui, estou esperando. Dizem que mulher fala muito, então eu presto atenção para não falar muito. Muito legal. Diga lá, Tadeu. Não te cumprimentei, hein, amigo? De repente, Adriana, Ana, Tadeu, Sérgio, né, quem entrou agora? Todo mundo, boa noite. Se cair a ligação, está tudo bem. Você queria comentar alguma coisa, Tadeu? Eu queria comentar, nossa irmã falou uma coisa interessante, quando perguntou para ela, né? Ela falou que a linguagem espírita, né, é uma linguagem simples, que é a linguagem do amor, né? Então fica muito fácil de responder às pessoas qualquer tema que as pessoas abordar, porque a linguagem é a linguagem do amor, né? Essa linguagem, ela cabe em todos os aspectos da vida, seja na política, seja na religião, onde quer que seja. Deveria ser, né, Tadeu? Tadeu? Oi. Eu estou falando, deveria ser a linguagem do amor, mas alguns espíritas, não vou falar nós não, sejamos suaves, mas alguns realmente ainda não aprenderam o espiritismo, faz parte. É uma pena, né? Mas é a linguagem do amor, né, gente? A Uma pena. Isso que é a linguagem do amor, né? Muito bem, pessoal. A gente vai dar seguimento aqui. Tem outras questões e outros questionadores para se apresentarem aqui. Eu vou deixando espaço para outro aqui, agradecendo mais uma vez a todos vocês pelo dia de hoje, tá? E quem vai aqui conversar um pouquinho com vocês agora é o nosso confrade Dorival aqui. Representante da casa mais nova da região, e ele vai se fazer apresentar aqui. Só um minutinho, pessoal. Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Boa noite. Então, eu estou aqui representando a Casa Espírita Paulo de Tarso, de Arandu, que foi fundada em 2018, 1º de março de 2018. A casa é um ponto de luz na nossa vizinha cidade de Arandu. Então, o meu abraço para a Malvina, para o Paulo, para todo o povo de Arandu, e que sintam todos abraçados e amados. Tudo bem, é que é questão da higienização. Então, eu tenho aqui a primeira pergunta,
é para a Heloísa. Tudo bem, Heloísa? Então, tudo bem. É a pergunta da Laura Medeiros, que ela diz assim: quais são as bases e os valores que devemos imprimir na educação dos novos espíritos que estão chegando? No caso, das crianças novas que estão chegando. A educação é que constrói um país melhor. A educação é que vai construir um homem novo para construir uma sociedade nova e um mundo novo. É uma pena. Os valores espirituais. Eu falei hoje cedo, vou repetir que é importante. Dr. Roberto Calil, Dr. Álvaro Zerum estão fazendo pesquisas verificando que precisa, para um bom funcionamento do corpo físico, desenvolver a espiritualidade. Jung já dizia isso, dilatar a nossa visão, porque se deseduca no sentido de apego ao corpo de carne, apego ao reino do dinheiro. Não somos indivíduos apenas econômicos, não somos apenas de um corpo de carne, apegados ao corpo de carne, aos bens da terra. Somos muito mais, somos seres universais. E a educação, eu diria que deveria se fazer como antigamente, apresentação dos grandes filósofos, eu diria mais, apresentação das várias religiões, para as crianças e jovens poderem escolher, dissolver esse materialismo abusivo que faz entrar em depressão e mostrar à luz da ciência, a força do pensamento, a necessidade do perdão, que hoje falam cardiologistas, médicos de família, todos convidam, fazer o bem faz o indivíduo feliz. A ciência hoje diz isso. E isso não é passado às crianças, é uma educação que fica preocupada só em formar o homem econômico, mas, como diz Daniel Goleman, QI versus QI, forma o homem infeliz, forma o indivíduo sem esperança, forma aquele que tem medo da vida e medo da morte. Isso não cabe no nosso século XX. O trabalho de Jesus e dos mestres por ele enviados, Buda, Sócrates, Platão, merece respeito. Então, Heloísa, complementando essa pergunta, porque assim, complementando essa pergunta, eu penso dessa forma, que para nós que estamos aprendendo, que estamos dentro da doutrina espírita, se torna mais fácil esses valores. Mas e para as pessoas que não têm o conhecimento, que até não buscam se aprofundar nessas questões espirituais, como passar para eles isso? Hoje existe o auxílio da ciência. Eu falei hoje cedo, é muito importante. A parapsicologia apresenta a força do pensamento, exemplificada por Jesus, que nos lembrou, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E não é só o espiritismo que salva. As religiões têm as bases para auxiliar aqueles que se interessam pelo problema além do corpo físico. Nós vemos pessoas maravilhosas na religião católica, no budismo, na Sechonoye, no protestantismo. O espiritismo é, para nós, uma janela maior, é o consolador prometido, mas o convite a agir bem, o convite à ética, o convite à moral, vem desde os druidas nas Gálias, do pajé, do xamã no horizonte primitivo, de Confúcio, de Zoroastro, de Buda, de sacerdotes egípcios, monges tibetanos. Não temos desculpa para não entender que é preciso, como ensinou também Jesus através do exemplo, amar ao próximo como a si mesmo e só fazer ao outro o que desejamos que o outro nos faça. Brilho intensamente, Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá, católicas praticantes.
Brilha intensamente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médium Chico Xavier. Em todas as religiões, o próprio Maomé, que era orientado por um espírito que pediu que respeitasse a mulher, que arrumasse só 4 mulheres. Na época, arrumava um harém com 80, então foi um passo em direção à luz. Então, em todos os lugares, inclusive hoje, através de médicos, educadores, o convite é: faça o bem, porque a nossa consciência é o juiz mais rigoroso, e ai de nós quando não fazemos o bem. Não encontraremos sossego, nem felicidade, nem no aqui, nem no além, em nenhum ponto do universo, porque carregamos conosco as leis divinas na nossa consciência. Somos luzes, e só as luzes nos alimentam, as sombras nos sufocam. Muito obrigado. Alguém gostaria de complementar? O Tadeu, a Andréia, a Ana Tereza, Orson? Eu acho que a nossa irmã colocou muito bem, né? Uma resposta assim bastante profunda e abrangeu assim um universo muito grande. Parabéns por esse momento aí tão importante. Foi uma aula para nós também. Obrigada. Todos estão muito envolvidos por irmãos mais velhos. Está uma sala muito participante e provocante. Obrigado. Professora Heloísa, eu queria trazer a senhora aqui para casa para ficar tendo aula com a senhora, assim, indefinidamente. Queria trazê-la para mim. Ah, meu Deus, eu fiquei até vermelha, querida, não faça isso, não. Depois enjoa. É uma delícia quando nos encontramos e todo mundo, mas agradeço, não mereço, mas muito obrigada. Muito obrigado, gente. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é para a Ana. Ana, tudo bem? Sim, tudo bem. Então, aqui é Eliane Rose Franco, que ela pergunta assim: eu tenho depressão, pânico e ansiedade. Passo por psiquiatra, psicólogo e também tomo medicações. Preciso não entendi aqui muito bem. Eu preciso de orações e também de tratamento de desobsessão? Sim, porque você precisa de amor. Quando a gente está doente assim, né? Com pânico, com depressão, de ansiedade, a gente está com medo de viver. E os adoecimentos, eles vêm como uma maneira da gente responder ao fluxo da vida. Quando é difícil dizer sim para a vida, a gente vai adoecendo de uma maneira cada vez mais profunda. Então, a gente precisa se conectar com o amor novamente. Então, os tratamentos que a Casa Espírita oferece, com esses nomes todos complicados, desobsessão, seja lá o que for, na verdade é amor. O que a gente precisa para curar as feridas da nossa alma é o amor. Mas o amor, para a gente poder receber o amor, para a gente poder se curar através do amor, a gente precisa se abrir. E o que faz a abertura da alma é a fé. Então, a fé é algo que você precisa construir devagarinho no seu coração, em pequenos passos seus, para você se abrir ao amor que o tratamento espiritual pode te oferecer. E você precisa ter calma, porque há quanto tempo que você já vem adoecendo, né? Então, precisa ter calma para poder ver os resultados disso. Mais importante do que os resultados é o seu processo de cura, que é, na verdade, um processo de transformação da sua maneira de ver a vida, de dar significado à vida e de sentir a sua vida. Então, vá sim à Casa Espírita ontem, se puder.
né? Mesmo que seja online, peça ajuda. Sempre tem uma mão estendida em algum lugar para poder oferecer para você o amor de Deus que é para todos nós. Que bonito, Ana. Que bonito, viu? Você falar isso com essa clareza. Nós vemos gente atordoada por todo lado com essas questões e que procuram ajuda. Foi muito importante que você falou. Você vai me permitir, eu vou cortar esse pedacinho aqui para publicar isoladamente depois, porque merece. Para toda vez que surgir um caso desse, mandar essa sua resposta aí, viu? Muito obrigado e parabéns. Exatamente. Muito obrigado, Ana. Então, só mais uma. Eu tenho mais uma pergunta para você mesmo, Ana, que é assim, como falar da questão da morte para uma pessoa que não consegue aceitar a doutrina espírita, no caso, mas sofre muito, e que essa pessoa passa mal só de imaginar a partida da mãe. Só de imaginar o quê? A partida, o desencarne da mãe. A partida? É uma pessoa que tem que aprender a lidar com a morte do outro, não é a própria? Sim, sim. Ué, se ela não está podendo receber esse ensinamento através da palavra, ela vai receber através da experiência. Não é? A gente não pode enfiar goela abaixo conhecimento doutrinário, né? Se uma pessoa está com tanta resistência para entender a finitude da vida, ela está presa a alguma coisa, alguma experiência anterior, está com dificuldade de olhar para a obviedade, né? Então é preciso esperar, não é? Preciso esperar. Jesus contava histórias, não é? Sim. Falava através de parábolas para as pessoas que tinham dificuldade de compreender. Então, às vezes, a gente pode contar uma história para quem tem dificuldade de entender a vida depois da morte, né? Acho que você pode contar histórias. Os recursos didáticos de Jesus são incomparáveis, né? Então, não sei. Não sei a gravidade do caso, nem o grau de afastamento em relação a isso, mas eu sugeriria isso, ou esperar que a experiência de vida pudesse trazer esse esclarecimento, ou encontrar recursos didáticos para isso. Falar diretamente não está dando, então como é que pode ser, né? A gente precisa encontrar recursos indiretos para poder tocar essas almas, né? Tá, legal. Muito obrigado. Eu acho que eu também penso dessa maneira, né? A gente está realmente numa situação onde nós temos que pensar em outras formas de ajudar as pessoas, né? Agora eu vou passar para o Wilton. Então, que Deus abençoe todos vocês. E para mim foi um prazer enorme participar desse encontro, né? É a primeira vez e de um modo diferente, né? Porque sem a presença. Mas muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês conhecem um livro do irmão Jacó chamado Voltei? Sou eu aqui de volta. Estão ouvindo? Não estão ouvindo? Alô? Saiu o som? Agora sim? Eu estava falando do livro Voltei. Vocês estão me vendo de volta aqui. Ah, tá! Olha, para vocês que estão aí iluminando todo o nosso encontro, nós já temos a data do 5º Encontro Herculano Pires 2021, dia 13 de junho. Já temos confirmado Isaías Claro e o Décio Iandoli, lá do Mato Grosso, né? Então já temos 2 confirmações para o ano que vem, Isaías Claro e o Décio Iandoli. Obviamente que já vamos começar a fazer os convites para vocês, né? Para vocês virem aqui participar ao vivo e a cores junto conosco aqui. Infelizmente, nós estamos chegando no nosso
final. Eu queria perguntar assim para vocês, deixar livre, fazer as considerações, Orson, Ana, Tadeu, Heloísa e Andréia. Fiquem à vontade. Você não quer dar o número? Sim. Eu queria deixar aqui um agradecimento ao Zé Aparecido, que nos forneceu toda a plataforma, toda essa ajuda. O Zé Aparecido de longe, e aqui nós temos a nossa internet também da One Center, que é um grande colaborador nosso, que nos ajuda aqui com a transmissão. E o Zé Aparecido passou um número, assim, de visitas. 53 mil pessoas nos assistiram hoje. É um bom número, não é, Orson? Nossa! Isso, Nossa! os nomes de peso que a gente fez a propaganda de vocês, só podia dar isso. Considerações de vocês, gente. Fiquem à vontade. Vamos começar pelo Tadeu. Tadeu. Eu quero, primeiramente, agradecer a Colônia Espírita Fraternidade por proporcionar esse momento, esse dia tão maravilhoso. Eu quero agradecer a oportunidade e agradecer também a companhia amável dos nossos companheiros de ideal cristão, de ideal de fé, a todos vocês. Minha gratidão e esse encontro nos trouxe assim, tanta coisa boa, ensinamento, né? Que Deus continue nos fortalecendo aí nessa caminhada do Cristo, divulgando o Evangelho e tentando ajudar o nosso próximo o quanto pudermos, né? Dentro das nossas forças, dentro da nossa condição, nós continuemos aí servindo e sendo útil, que a melhor coisa da vida é ser útil. A todos vocês, um beijo no coração, muita paz, muita luz, tudo de bom. Heloísa, quer falar, Heloísa? Obrigada. Quero. Eu fico feliz com esse momento. Ali, soube que o Orson foi inspirador, porque é uma homenagem, lembrança ao meu querido, ao meu amado pai, ao escritor, o que melhor mediu Kardec, Chico Xavier encarnado, Ana Galvez explica no livro Para Sempre, Chico. Fico feliz. Muitas vezes o idealismo e a coragem de Herculano fez com que retirar seus livros que pregar a verdadeira doutrina no trabalho de Allan, Espiritismo é Kardec, Espiritismo não põe ideologia política, partidária, não põe confusões, e todo mundo tem direito de pensar o que quiser. Mas quem não quiser seguir o trabalho de Kardec, que se afaste da doutrina com a coragem de Luiz Gasparetto, com a coragem de Valdo Vieira, e crie sua escola filosófica, e nós apoiaremos nesse espiritual. Então, como e deixou isso numa mensagem para o seu carne. Por favor, retemos Kardec, consigamos compreender a grandeza desse Espírito por Jesus de Nazaré, e saibamos que o Espiritismo, a bússola, é Kardec, que em breve a ciência apresenta a mesma verdade, e haverá uma verdade sem rótulos, mas no momento atual é através dessa bússola quem deseja ser espírita. E outros caminhos existem, podem até fundar novas filosofias com outros nomes. Respeito. Gratidão, obrigada. E gratidão a esse trabalho lindo, com tantos participantes. Muito obrigada, Andréia, Orson, Tadeu, esse querido amigo que chegou agora. Gostaria de levá-los todos para a minha casa espírita para ficarmos conversando. Muito obrigada. As meninas têm preferência. Deixa eu falar, então. É difícil de pensar em palavras finais, porque a gente acaba fazendo palestra de novo, né? Então, eu quero agradecer o convite de vocês.
Fiquei feliz de poder participar, de estar junto com pessoas queridas, pessoas que eu não conheço, não estive perto, mas conheço vocês pelas redes sociais, é um prazer a gente estar junto. Um agradecimento a vocês de Avaré, de poder organizar um evento tão nutritivo para a alma da gente, né? No momento que a gente está vivendo solidão, isolamento, né? Que coisa boa. Então, que continue muitos anos pela frente. Como palavra final, além do agradecimento, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, porque eu falei sobre o processo de voltar para casa, voltar para a nossa essência, voltar para a nossa casa interior. E aí a Heloísa falou aí da gente voltar para a essência kardeciana, não é? Então é isso. Quando a gente se afasta do que é essencial, quando a gente se afasta de tudo aquilo que é o fio de prumo, aquilo que é a identidade de algo, seja a identidade de uma doutrina, a identidade de um trabalho, a identidade de uma pessoa, quando a gente se afasta disso, a gente fica muito vulnerável. Não é que a gente fica desassistido da espiritualidade maior, é que a gente se vulnerabiliza de tal maneira que a ajuda espiritual se torna muito difícil de poder atuar. Então, a gente tem uma sensação de desamparo. Então, quando você começar a sentir isso, né, de que você está desamparado, está desprotegido, está sozinho, está isso, aquilo, presta atenção nos caminhos. Se você não está se afastando de tudo aquilo que diz respeito a que é essencial, seja na doutrina, ou seja na essência da sua vida, né? Então, que o caminho de volta para casa seja um caminho feito com coragem, mas com alegria no coração também, que o filho pródigo voltou para casa com muita alegria e com muita esperança. É isso, amores. Até breve. André? Olha, eu quero repetir, né? O meu coração repete as palavras de todos. Eu gostaria de agradecer aos 50 mil espíritos que estiveram conosco, unidos no bem. E eu queria agradecer ao professor Herculano. Professor, muito obrigada, porque ele está na organização desse evento, né? E ele permitiu que eu estivesse aqui bebendo desses conhecimentos de vocês. Então, professor, muito obrigada. Professor, eu nem sei se eu mereço, né? Eu não sei se eu mereço, mas muito obrigada, e muito obrigada pela sua coragem, né? Porque para ter feito esse trabalho foi necessário muita coragem. E ele pode não estar fisicamente, mas ele está organizando o evento, né? Então, o que um ato de coragem, o que uma definição, né, pode fazer? Que esse trabalho se estenda para sempre, né? Então, professor, obrigado, amigos espirituais, obrigado aos 50 mil e obrigada a vocês. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar, porque as almas que se amam não se separam nunca. Beijo. Muita gratidão de novo. O Orson falou que a gente faz as coisas, mas é a gente que recebe, né? Então, esses presentes dos 50 mil. Professor Herculano, quem sou eu para receber esse seu presente? Mas muito obrigada. Já com saudades de todos. Tadeu, Heloísa, Andréia, Ana Tereza e Hilton. Bom, quando eu falo Hilton, eu incluo toda a equipe aí de Avaré, né? É uma equipe operosa que trabalha bastante e nós queremos cumprimentá-los e, naturalmente, agradecê-los. E agradecer a todos os amigos palestrantes, outros não estão aqui na roda, mas também abrilhantaram o evento no seu dia. Foi um dia maravilhoso, foi um dia diferente, é uma experiência diferente, que deu certo, né, Hilton? Isso mostra que nós podemos também fazer assim. Isso mostra o êxito dessa possibilidade virtual. Então, com a minha gratidão, eu diria a todos vocês que estão nos ouvindo aqui, prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, prossigamos, eu me incluo, é claro, a vida conspira a nosso favor. Muito obrigado. Tem uma pergunta para os 5. Qual é o superlativo de muito obrigado? Eu te amo. Isso. Eu te amo, é ótimo. Vocês, de uma forma, eu te amo. Em nome da comissão, em nome do grupo Herculano Pires,
A Andréia, como muito bem fez. Aí homenageando, agradecendo o Herculano. É um patrono realmente, né? Então, gente, eu não sei o que dizer para falar muito obrigado para vocês, né? A única coisa que eu vou pedir nesse instante, que aqui o pessoal que está aqui organizando fez assim meio que de improviso, né? É colocar no ar alguns dos organizadores do evento. Só que como vocês, eu vou, o Diego aqui vai tirar vocês do ar, vocês vão ficar em stand-by, para a gente passar algumas, eles estão conectados ali, alguns dos que fizeram esse encontro ser realidade. Logo em seguida, o Neto vai fazer a oração de encerramento. Vamos passar um videozinho aqui da colônia para a gente fechar, e o Neto vai fazer o nosso encerramento. Pode ser? Orson, Ana, Tadeu, Heloísa e Andréia. Muito obrigado para vocês. Que Deus abençoe e ilumine sempre. Vamos colocar então no ar aí a comissão de organização. São diversas. Olha, ó, já estão numa sala lá. Olha quanta gente, olha lá. Carlos, Homero, Naná, Rani, Neto, Guto. Então, Orson, quando você fala que você agradece a mim em nome da comissão, é a comissão, todo mundo aí feliz. Então, Orson, quando você fala que você agradece a mim, muito obrigado. A comissão é a comissão. Todo mundo aí. Então, para o Diego colocar o vídeo da colônia e chamar o Neto aqui para a comemoração. Então, para o Diego colocar. Um beijo para todos. Estamos só procurando aqui. Tá no. Só procurando. Isso, põe 2. Olá, Rodrigo. Puxa, A Carla conseguiu secar o cabelo. Deu tempo. Deu tempo. Desde outubro de 2001, o Colônia Espírita Fraternidade transformando sonhos em realidade, semeando o amor, a esperança e a fraternidade. O amor, a esperança e a adolescentes, de 6 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social. Vindo dos bairros carentes da cidade de Avaré. Vulnerabilidade social. Também os familiares atendimentos da cidade de Avaré. Assistência social e vivências para o família, de palestra e reuniões de assistência social e vivências para o grupo de apoio familiar, projeto mulher e o tradicional reuniões realizado familiar realizado presencialmente para as famílias ou de mobilidade para as campanhas de voluntários. As brincadeiras, diversão, café da manhã, mobilidade, cortes de cabelo, manicure, dança, playground e o tradicional almoço em família, visando a valorização do convívio familiar e o desenvolvimento integral dos nossos pequenos. Tudo isso gratuitamente. Aqui, diariamente, nossas crianças têm uma alimentação balanceada, de muita qualidade. Participam de atividades socioeducativas na área da cultura, cidadania, ecologia, esporte, lazer e valores humanos. Teatro, street dance, leitura, recreação, informática, guri, futsal, judô e primeiro trabalho. Projetos estes com tamanha dedicação e seriedade que já estamos colhendo frutos. Em 2016, fomos premiados, através do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o projeto Primeiro Trabalho. Nossos jovens têm a oportunidade de se preparar para o concorrido mundo do trabalho, com orientações,
oficinas, vivências e visitas técnicas em empresas parceiras. Em 2017, fomos novamente premiados pelo mesmo conselho na área do esporte. No decorrer do ano, nossos assistidos também participam de campeonatos esportivos externos e eventos da cidade, como o desfile cívico, e em comemoração ao Dia das Crianças, o Passeio Legal. A colônia também conta com o projeto Ecocidadania, um espaço desenvolvido para a conscientização de nossa realidade social e ambiental, onde nossos assistidos, grupos escolares, melhor idade, empresas e toda a comunidade de Avaré e região participa de vivências, oficinas e exposições. E para fechar nosso calendário anual, concretizando o trabalho desenvolvido durante todo o ano, realizamos a Noite Cultural. Uma noite mágica, emocionante, repleta de talentos. Seja um parceiro, um voluntário, um doador. A Colônia Espírita Fraternidade precisa de você neste momento difícil de isolamento social. Estamos atuando na linha de frente, levando a todos os lares doações de cestas básicas, frutas, verduras, alimentos, gás de cozinha, cobertores e oferecendo aos assistidos todo o conteúdo socioeducativo virtualmente. Direito, né? Queria agradecer a todos vocês, agradecer a comissão, Movimento Espírita de Avaré da região, agradecer ao professor Herculano Pires, a todas as pessoas que vieram, fizeram a palestra, 50 mil espíritos que tiveram conosco, né, seguindo. E mais uma vez, fazendo a nossa prece final, agradecendo a Jesus, agradecendo a Maria, agradecendo ao professor Herculano Pires, a todos que de uma maneira nos ajudam na divulgação da doutrina espírita, na oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a Kardec e a toda a espiritualidade que nos dá força para continuarmos caminhando. Agradecer a toda a comissão que nos proporcionou esses ensinamentos, essa organização desse evento. E mais uma vez, gratidão a Jesus pela oportunidade do trabalho, em nome de Deus, de Jesus, de Maria, de toda a espiritualidade superior, nós agradecemos e pedimos permissão para encerrar esse encontro de luz, de amor e de conforto. Que assim seja, até 2021. Muito obrigado a todos.